Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu trouxe aqui o segundo problema que envolve força de Coriolis e o desvio associado a essa força de Coriolis. Então, o segundo problema tem um enunciado muito similar ao problema 1.5 da quarta edição do livro do Holton. Ele tem um pouquinho de diferença, mas são, de certa forma, até semelhantes. Resolvendo esse problema aqui, você consegue lá resolver o livro do Holton sem problema algum. Então, o enunciado desse segundo problema que eu trago aqui para vocês é o seguinte. Um jogador de beisebol, localizado na latitude de 30 graus norte, arremessa uma bola horizontalmente na direção oeste, a uma distância de 100 metros, em um intervalo de 2 segundos e meio. Para estas considerações, determine, letra A, o valor do desvio sofrido pela bola devido ao efeito de rotação da Terra e B, informe em que direção se dá o desvio. Despreze o termo de curvatura neste problema. Então, a gente tem um problema bem interessante aqui, onde não é um míssil com uma velocidade de 1000 metros por segundo, aí, sendo deslocado pela força de Coriolis, mas simplesmente uma bola que é lançada horizontalmente por um jogador de beisebol e que tem uma distância relativamente pequena no intervalo de tempo também muito pequeno. Será que a força de Coriolis ela pode produzir algum desvio numa bola como essa, percorrendo uma distância relativamente pequena? Será que com esse intervalo de tempo muito curto, com uma velocidade também pequena, relativamente pequena, será que a rotação da Terra ela pode exercer alguma influência, desviando então essa bola da sua trajetória retilínea? Vamos ver se isso é possível e se esse valor aí é grande ou pequeno, relativamente grande ou pequeno. Então, para resolver esse problema, eu vou levar você aqui para uma outra janela, Y, X, lembrando que o problema, o lançamento dessa bola ocorre no hemisfério norte, mais especificamente na latitude de 30 graus norte. Então temos aqui uma bola de beisebol. Então temos aqui uma bola de beisebol que é lançada na direção oeste, ou seja, na direção de X decrescendo. E a gente sabe que a força de Coriolis no hemisfério norte é uma força que é direcionada de forma perpendicular à direção do movimento e à direita desse movimento. Então, devido à rotação do planeta, a bola vai ser desviada para a direita do movimento. Então, você vai ter uma trajetória que eu vou aumentar aqui um pouco para a gente conseguir ver nesse desenho. Então, ela vai ser curvada, para a direita devido a essa força de Coriolis. E aí a gente vai perceber que vai existir um desvio no eixo Y, que eu vou chamar de delta Y. Vejam que esse desvio se dá, uma vez que se dá a norte da posição, da posição x0, y0, a origem, a origem aqui do lançamento dessa bola de beisebol, e aí eu vou ter um delta Y aqui, positivo. Então essa informação aqui é importante porque na hora que eu for resolver o problema, eu já sei que esse desvio tem que ser positivo. Então, o lançamento da bola na posição de origem, x0, y0, a bola é lançada para oeste, lembrando que como o x está decrescendo nessa direção, esse U vai ser negativo. Ok? Delta Y positivo, porque o desvio se dá aqui para norte da posição x0, y0. E aí, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Então, a equação que eu vou utilizar para resolver esse problema é a mesma que eu utilizei no problema número 1 do vídeo passado, do vídeo anterior, que é dada por dv/dt igual a menos 2 ômega u seno de φ menos o quadrado sobre a tangente de φ. Esse aqui é o termo de curvatura, esse é o termo de Coriolis. O termo de curvatura, o problema diz que nós podemos desprezá-lo, então, certo? Vai ser desprezado, então dv dt vai ser dado por menos 2 ômega u seno de φ. Lembrando que o f, que é o parâmetro de Coriolis, ele é dado por
2 ômega seno de φ, e a equação dV dt, ela vai ficar igual a menos FU. Se você ainda tem algum tipo de dificuldade para escolher qual equação daquelas 4 que foram derivadas ali em termos de curvatura e força de Coriolis para resolver esses problemas, então você informa aqui para mim, você manda uma mensagem aqui no chat do canal, e se tivermos um número considerável de alunos ainda querendo saber, né, como a gente escolhe a equação, porque tem dV dt, tem du dt, tem dw dt. Então, se eu tiver um número considerável de pessoas aqui pedindo informações sobre isso, informando que tem dúvidas ainda de como escolher essas expressões, eu posso montar uma aula só para mostrar para vocês como escolher essas equações, ok? Então, vamos resolver então esse problema para achar o desvio ΔY nessa bola que é lançada para o oeste. E aí, lembrando, né, que se você resolver a equação do jeito que está aqui, você não vai achar desvio nenhum, você vai achar um valor com unidade de aceleração. Então, a gente resolve esse problema da seguinte maneira, da mesma forma que foi resolvido no problema anterior. Então, a gente tem que dV é igual a menos FU dt, ou integrando dV de 0 a V é igual a menos FU integral de dt de 0 a t. Então, isso aqui vai dar V igual a menos FU t. Né? Então, a gente não tem ainda aqui como resolver o problema para ΔY, mas a gente sabe que o V é dado por dy dt. Então, substituindo dy dt nesta expressão e já jogando aqui essas derivadas para as suas posições, então eu vou ter que essa expressão, eu vou poder escrever ela como dy igual a menos FU t dt, ok? E aí a gente pode fazer o que aqui? Para eliminar essas derivadas, da mesma forma que eu fiz aqui, então a gente pode integrar o dy de uma posição y0 até um y0 mais ΔY, integral t dt de 0 a t. Então, resolvendo essa equação, a gente vai chegar em uma expressão que dá ΔY igual a menos f de u t ao quadrado sobre 2. Ok? Então, fazendo aqui uma análise qualitativa, para a gente ver qual é o sinal de ΔY, lembrando que ΔY a gente vê aqui já por esse esquema que ele é positivo, a gente vai chegar no seguinte valor. Então, o lançamento se dá no hemisfério norte, onde F é positivo, o U é o lançamento para o oeste, então o U é negativo, e aí a gente vai ter negativo com positivo, negativo com negativo vai dar positivo, e o nosso ΔY vai ser maior que zero. Então, você tem um ΔY que é igual ao menos F, o F é dado pela expressão 2 ômega seno de φ, onde o ômega... Então, o parâmetro de Coriolis é dado por essa expressão, dada por 2 ômega seno de φ, onde φ vale 30 graus norte, ômega tem o valor de 7,29 vezes 10 a menos 5 segundo a menos 1. Então, você determina o F. O U você encontra, porque você tem aqui o espaço que essa bola percorre, né? Então, essa distância que a bola percorre é igual a 100 metros, num intervalo de tempo igual a 2,5 segundos. Então, a velocidade U que você vai encontrar, nesse caso aqui, vai ser igual a menos 40 metros por segundo. Então, substitui aqui, e aí você vai ter um ΔY aproximadamente igual a 0,91 centímetros. Vejam que esse desvio é muito pequeno, né? Considerando que você tem uma bola que se desloca com uma velocidade relativamente pequena, quando a gente compara lá com aquele míssil do problema número 1, né? Então 40 metros
por segundo, no intervalo de tempo de 2,5 segundos, e a distância que essa bola percorre é de 100 metros. Okay? Então, ela deveria, se não houvesse o efeito de rotação da Terra, por exemplo, se o lançamento fosse feito ali na linha do Equador, então essa bola iria seguir um caminho reto sem desvio nenhum. Mas como a gente tem aqui uma latitude fora do Equador, e aí as coisas que ocorrem, né, os deslocamentos que ocorrem fora da linha equatorial, elas são sujeitas a efeitos da rotação da Terra. Então a gente vai ter aqui que para esse problema tem uma escala relativamente pequena de distância, aí, velocidade e tempo, um ΔY da ordem de 0,1 centímetros. Esse aqui é a solução do problema A. Lembra que tinha também o problema B, e o problema B perguntava em que direção se dá esse desvio. Então, olha só. Veja que a bola apresenta um deslocamento na direção X. Tá? A direção X é o deslocamento da bola, oeste é a direção de deslocamento da bola, e a direção do desvio nada mais é do que uma direção que é perpendicular. Ela se dá aqui na mesma direção em que a força de Coriolis está atuando. Então, a bola tem um deslocamento na direção X, porém, o desvio, a direção do desvio se dá na direção norte. Então, a bola se desloca na direção oeste e o desvio se dá na direção norte. Então, a resposta para o item B é direção norte. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui para mim. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou procurar a solução e a resposta correta para vocês e trago aqui para vocês, ok? Então, eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo.